Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Aula passada a gente fez um modelo conceitual juntos e a gente já fechou o ciclo em relação à lógica ali de mapear as regras de negócio, explorar elas e a partir dali, identificando entidades, atributos, relacionamentos, construir o diagrama de entidade e relacionamento e a partir daí a gente conseguir facilmente avançar para a modelagem lógica. E bom, a modelagem lógica, como já falamos anteriormente, ela vai estar muito atrelada ao modelo de dados que vai ser utilizado no banco de dados ali no final das contas, né? E um dos modelos mais comuns usados pelas empresas é o modelo relacional. Ah, Yuri, quer dizer que não vão ter outros modelos de dados? Não necessariamente. Dependendo de alguns contextos, a gente vai ter sim outros modelos de dados. Mas o padrão, assim, 80% da maioria das situações corporativas, o modelo relacional se encaixa muito bem. Principalmente quando a gente pensa ali nos bancos de dados operacionais, tá? E antes da gente entrar em relação a como lidar com o modelo lógico a partir do modelo conceitual, é importante a gente entender alguns conceitos a respeito do modelo relacional. Afinal, a modelagem lógica vai estar muito atrelada a isso, tá? Então, vamos lá. Né? Vamos, por enquanto, dar uma pausa naquele contexto de companhia, departamento empregado, modelo conceitual, modelo lógico. Vamos dar uma pausa nisso. Vamos ver modelo relacional, depois a gente volta, né, a dar continuidade nisso. E, bem, lembrando, essa aula faz parte do curso gratuito de Introdução à Modelagem de Dados e está disponível na plataforma da Poenstec. Lá a gente tem materiais, todos os slides que estão sendo aqui utilizados vão estar disponíveis lá para baixar. Você também vai ter tarefas e questionários ali para apoiar o seu aprendizado, além de poder emitir o seu certificado. Então, não deixe de usufruir essa experiência. Link vai estar na descrição e também no comentário fixado. E, bom, o que é um modelo relacional? Bom, o modelo relacional ele foi proposto por Codd, acho que assim pronuncia o sobrenome dele, né? Atrelado ali à IBM, em junho de 1970. Ele definiu o modelo relacional pela publicação do artigo A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Esse paper está disponível gratuitamente, basta você tacar esse nome aqui no Google que você encontra ele aqui facilmente, tá? Já teve mais de 5.500 citações, né? E mais de 58 mil downloads. Afinal, esse aqui é o primeiro e mais fidedigno, né, conteúdo a respeito do que é um modelo relacional. Porque até então a gente fazia apenas uso dos modelos hierárquicos e modelos em rede ali nesse período aí de 1970, como a gente já viu anteriormente, tá? Então assim, eu sugiro que você dê uma leitura, tá? Depois, é claro que por ser um paper, né, ali você vai ter uma linguagem um pouquinho mais formal, mas não vai deixar de ser algo bem entendível, né, a respeito de muito do que a gente vai falar aqui ao longo desse curso, tá bom? Então fica aí a indicação de leitura. E, bom, os dados, no caso do modelo relacional, eles sempre vão ser organizados em tabelas bidimensionais, ou seja, linhas e colunas. Né? Como a gente sempre vem falado, né? Eu sempre falei bastante de tabelas, né? Pensar linhas e colunas, porque acaba sendo uma representação bem comum aí no meio corporativo. E a gente chama, né, essas tabelas bidimensionais de relações, né, dentro do modelo relacional, por isso, né, o nome relacional. Ele foi muito baseado na teoria dos conjuntos, né? Então, caso você não lembre assim, muito no detalhe de teoria dos conjuntos, a gente vai fazer algumas revisões quando for necessário, né? Mas se você tiver aí um pouco na cabeça, né, os conceitos ali de teoria dos conjuntos, você vai ver muitas similaridades, tá? E os itens primordiais do modelo relacional o conjunto de relações, que seria ali um conjunto de tabelas, né? É um banco de dados relacional, né, que segue o modelo relacional, ele sempre tem várias tabelas, tá? Muito difícil ter só uma tabela, por exemplo. Um conjunto de operadores que possibilitam gerar novas relações a partir dessas, né? E a parte de integridade dos dados, para garantir consistência, né? E também confiabilidade ali dos dados, tá? E só para explicar o que é isso, né? Consistência é as operações feitas ali, meio que
manterem uma consistência. Então, tipo assim, se eu for lá em uma ocorrência, né, e fazer uma alteração, se eu entrar na tabela depois, eu vou ver a alteração aplicada. Assim também como se outro usuário entrar na tabela, também vai ver essa mesma aplicação. Então, eu estou mantendo ali a consistência, né, uma lógica, né. Imagina, por exemplo, você está numa pasta ali, deletar um arquivo, adiciona um arquivo, entra 1 minuto depois e não existe mais. Então você perdeu a consistência a partir daí, né? E a confiabilidade está um pouco atrelada a isso, porque a confiabilidade é o quão é confiável aquilo tudo que você está vendo e acessando, né? Então você tendo ali uma integridade de dados, né? Garantir a consistência, evitar a corrupção dos dados, né? Você consegue ter uma maior confiabilidade em relação à natureza daqueles dados ali armazenados, tá bom? E na terminologia, né, a gente tem ali que cada linha de uma relação a gente chama de tupla, que a gente também pode entender como um registro, né, uma instância de entidade, se conectando ali com termos que já vimos, né, nesse curso. E cada coluna é chamada de atributo, né, que são justamente também os atributos ali que a gente já mencionou, né, a entidade, né, que nesse caso vai gerar uma relação aqui no modelo relacional. Vai ter atributos associados a ela, que vai ser cada coluna aí atrelada à tabela, tá bom? E por fim, a tabela por si só é a relação, tá? O tipo de dado que especifica o tipo dos valores que podem aparecer em uma coluna é chamado de domínio. Isso aqui é a tipagem dos dados, né? Então, domínio é o que vai dizer, ó, essa coluna aqui pode receber qualquer texto, né? Essa aqui vai receber só inteiro. Esse aqui pode receber uma data, né? Isso é o conceito de domínio, tá bom? Então, trazendo aqui um exemplo, né? A gente tem aqui estudante, curso, pré-requisito, sessão, histórico, tá? Então aqui a gente tem um conjunto de relações, né? Cada tabela dessa é uma relação, então a gente tem a relação estudante, relação curso, relação pré-requisito, relação sessão, relação histórico. As colunas aqui são atributos, né? Então, o estudante aqui, a relação estudante, então, tem o atributo nome, atributo número, atributo classe, atributo departamento. E aqui nós temos, né, as instâncias de entidade. Então, aqui eu tenho a instância de entidade desse estudante de número 17, né? Que eu sou a Ares, da classe 1, do departamento DCC. Isso aqui é uma tupla, tá? Um registro, tá? É tudo a mesma coisa, só que com outras nomenclaturas aqui trazendo para o modelo relacional, tá? Já esse segundo aqui, que é o número 8, já é outra tupla, né? É outra instância de entidade. Lembrando que as instâncias de entidade, a gente sempre tem valores associados a cada atributo, tá? Então, tem muito a ver aí com o preenchimento da tabela, certo? E trazendo para uma definição formal, tá? Eu vou falar rapidamente disso aqui. A minha intenção nas aulas é nunca ficar muito preso ali em coisas formais, mas eu gosto de mostrar. Por quê? Porque às vezes a gente vai ler uma literatura, a gente vai ler um artigo, um paper, e essas coisas aparecem. Às vezes você não está tão habituado e aí você se assusta. Então eu sempre gosto de trazer a definição formal, por quê? Porque eu vou lendo aos poucos e dizendo o que cada símbolo ali significa, então não se assustem com isso aqui, tá? E eu também sempre vou puxando de maneira lúdica, com exemplos aí, analogias, né, que vão ajudar a entender, principalmente quem não está muito acostumado com essas notações, tá? Então aqui ele só diz assim, uma relação esquema R, e basicamente o que ele quer dizer com relação esquema é uma relação, uma tabela, em que eu tenho as colunas definidas, ou seja, os atributos definidos, né? E aí o R é apenas uma forma genérica de simbolizar isso, tá? Denotada por, aí ele trouxe um exemplo, né? R, abrindo parêntese A1, A2 até AN, tá? O que é A1, A2, AN? Aí ele fala depois, né? É um conjunto de atributos, tá? Então A1, A2, AN são cada coluna, né? Então imagina que A1 é o número do estudante, A2 é o nome do estudante, A3 é a data de nascimento do estudante. Então cada Azinho aqui é um atributo, uma coluna da relação, tá bom? Aí ele fala aqui, né, que cada atributo indica o nome do papel de algum domínio D na relação esquema R. Ou seja, a gente tem uma tipagem, né? Cada atributo ali, cada coluna vai ter um tipo de dados, né? Colunas que aceitam texto, colunas que aceitam números, colunas que aceitam datas e assim vai, né? E aí ele fala, né, que D é chamado domínio de AI e denotado por DOM AI. Enfim, é só uma forma de, tipo assim, eu saber qual a tipagem de dado que é aceita por atributo específico, tá? Uma relação esquema é utilizada para descrever uma relação e R é o nome dessa relação, tá? Então,
Basicamente, o relação esquema ela vai servir para descrever a tabela, dizer justamente, ó, essa tabela tem essas colunas, essa coluna aqui aceita tal tipo de dados, essa outra tal tipo de dados, tá? Então isso é o esquema, a relação esquema, tá? E o Rzinho aqui, que ele sempre usou para simbolizar, é o nome dessa relação, que é exatamente o nome ali da entidade, o nome da tabela, né? Estudante, curso, pré-requisito e assim vai. O grau de uma relação é o número de atributos da relação, tá? Então aí também só comentar essa terminologia, né? Então se uma tabela tem 3 colunas, né? Ou seja, 3 atributos, então o grau dessa relação, né, dessa tabela é 3, tá bom? E aí aqui, né, a gente tem um resumo, né, com mais alguns detalhes, né? Então, novamente, né, uma relação esquema R de grau N, ou seja, de grau N quer dizer que ele tem N atributos, N colunas. É representada como A1, A2 até a N, né? Porque se N pode ser qualquer valor, né? Pode ser 10, 20, 30. Isso é só uma forma genérica de simplesmente dizer que, ó, a gente tem essa tabela, essa relação chamada R, que tem N atributos, que pode ser qualquer número, né? E basicamente é isso, tá? Aí ele fala que uma tupla Tzinho em uma relação Rzinho R é representada como T igual V1, V2, Vn, onde Vi é o valor correspondente para os atributos A. Então aqui ele só está descrevendo os registros, né? As tuplas. Então ele está dizendo, ó, existe uma tupla dentro dessa relação que ela pode ser representada dessa forma, né? Abre o maior que, aí bota V1, V2, Vn, maior que. Isso aqui, no caso, é entre menor que e maior que, né? Esses Vzinhos aqui é apenas para simbolizar os valores, né, associados a cada atributo. Então, V1 é o valor do atributo A1 para essa tupla. V2 é o valor para o atributo 2 e assim vai, certo? Aí ele fala aqui, né? Serão utilizadas as seguintes notações para se referir aos valores dos componentes de tupla. T com o A1 e I aqui entre colchete indica o valor de VI em T para o atributo AI. Então aqui eu estou apenas dizendo, né? Se eu pegar T A1, eu vou ter o V1, né? Que é o valor que está no atributo 1, certo? Basicamente isso, só uma nomenclatura, uma forma matemática, vamos dizer assim, de eu acessar um valor, né, dentro de um atributo, tá? E aqui, ó, T, A1, AW, AZ, né, onde esses carinhas é uma lista de atributos de R, indica o conjunto de valores de T correspondentes aos atributos especificados na lista, né? Então, se eu quiser acessar mais de um valor ali simultaneamente, eu posso usar essa notação também, né? Se eu quiser botar ali vários atributos para saber o valor deles, tá? Então, isso aqui é só anotação, é só uma forma de dizer o que é que dá para fazer e como você vai acessar, tá bom? As letras Q, R e S denotam nomes de relação. As letras Qzinho, Rzinho e Szinho denotam instâncias de relação. Ou seja, as letras maiúsculas aqui, eles denotam nome de tabela. E as letras minúsculas denotam instâncias, né? No caso, linhas dessa tabela, tuplas, tá? E as letras T, U e V denotam tuplas que são tuplas específicas, né? Quando eu acesso ali os registros de dentro das instâncias da relação, tá bom? Em geral, o nome de uma relação tal como estudante indica o conjunto atual de tuplas na relação. E estudante, nome, NSS, né, que aqui no caso eu estou escrevendo os atributos, refere-se à relação esquema, tá? Então é basicamente isso. Quando eu falo estudante, eu estou me referenciando a todo, né? Todas as tuplas, toda a relação ali dentro, né? Quando eu boto o estudante e entre parênteses explicitando as colunas presentes ali dentro, eu estou falando da relação esquema, né? Que é justamente dizendo, ó, estudante tem essas colunas e a tipagem, né, ali de cada uma. E os nomes de atributos são algumas vezes qualificados com o nome da relação a qual pertence. Por exemplo, estudante.nome ou estudante.anos. Tá? Isso aqui também está mostrando uma outra anotação, né? Que se eu falar estudante.nome, eu estou dizendo, ó, eu estou acessando o atributo nome de estudante, tá? O entendimento dessas notações, elas são importantes, tanto para a gente compreender os próximos conceitos, como também quando a gente estiver avançando na programação, né, de interação com isso tudo, vocês vão ver muitas similaridades com essas definições, tá? Aqui, digamos que a gente está fazendo uma definição crua, né? Eu não estou falando de SQL, eu não estou falando de Postgres, não estou falando de um banco de dados específico. Isso aqui é uma forma geral do modelo relacional, que é aplicável para todos os bancos de dados relacionais, tá bom? Por isso que eu estou apresentando essa definição formal, tá bom?
E aí a gente tem um exemplo, né, que vai só resumir tudo isso que a gente viu. Então eu tenho aqui a relação estudante, né, apresentando aqui os atributos, né, presentes dele. A gente vai ter a relação esquema, né, e a gente pode ver que o domínio de nome é um texto, NSS é um número, telefone é um texto, né, endereço também é um texto, telefone comercial também é um texto, anos é um inteiro, né, um número inteiro. MPA já é um número flutuante, né? Porque ele tem a parte inteira e a parte decimal, tá? Então aqui eu consigo ter um entendimento dos atributos, né, dessa relação. E aí eu tenho as tuplas, que são justamente os valores aqui preenchidos, né? Que representam a instância de relação, tá? Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma variável chamada tzinha e dizer que ela é igual à tupla aqui da Bárbara, né? Que é essa última linha aqui, né? Então aqui eu tenho a tupla da Bárbara, certo? E aí se eu pegar essa variável aqui que armazenou essa tupla e acessar o nome, eu vou, né, aqui justamente no atributo nome, que é Bárbara, né? Então ele retorna o valor, Bárbara. Se eu usar uma coisa mais composta, né, que é o colchete, eu botar aqui vários atributos, então NSS, MPA e anos, ele vai retornar os valores, né? 533, 3.5 e 19, respectivamente. Se você observar, esses são os valores aqui da linha Bárbara, tá? Então, é dessa forma que funciona essa anotação, certo? E aí, entendido, né, isso, a gente vai agora para um conceito que é muito importante, que é superchave. Uma relação ela é definida como um conjunto de tuplas, como a gente já viu, né? E pela definição, todos os elementos de um conjunto são distintos, né? Eu não posso ter elementos 100% iguais ali no conjunto, tá? Assim, todas as tuplas de uma relação também são distintas, tá? Ou seja, eu não posso ter duas linhas ali totalmente iguais, né? Todos os valores são iguais, isso não pode acontecer, tá? Isto significa que nenhuma tupla pode ter a mesma combinação de valores para todos os seus atributos, né? Foi o que eu acabei de falar. E aí, o que é que acontece? Vamos supor que existe um subconjunto, né, de atributos ali que vamos denotar como SC, tá? E para quaisquer tuplas T1 e T2 dentro da relação R, a gente vai ter essa regra, né? Ou seja, eu vou acessar o conjunto de valores desses atributos em T1, ou seja, em uma tupla dessa relação, e vou também fazer o mesmo em T2, lembrando que T1 e T2 pertencem à mesma relação, à mesma tabela. Quando eu acesso os valores desse conjunto de atributos, eles são diferentes, né? Não são iguais. Então, SC aqui, ou seja, esse conjunto, né, de atributos que pertencem à relação, a gente chama de superchave, tá? Então, superchave vai permitir que a gente justamente diferencie linhas ali da tabela, tá? E toda relação tem pelo menos uma superchave, tá? Que é um conjunto de todos os seus atributos, tá? Ou seja, se eu pegar todos os atributos da tabela e acessar ela para uma tupla, ela é única, tá? Não vou ter nenhuma outra tupla que vai ter igual todos os valores, tá? Então existe pelo menos essa superchave. Podem ter outras? Podem ter outras. Eu posso pegar subconjuntos desses conjuntos de atributos, né? Ou seja, só pegar uns atributos específicos e também só por meio desses atributos eu posso já garantir uma diferenciação para todas as tuplas daquela relação, tá? E, bom, entendido isso, aí temos também um conceito de chave, que uma chave C de uma relação esquema R, ou seja, uma tabela, né, é uma superchave de R com a propriedade adicional de não se poder remover qualquer atributo A de C e continuar a ser superchave de R. Meu Deus, Yuri, que definição é essa? Não entendi nada. Eu sei, lendo isso aqui também eu não entendi nada quando eu li a primeira vez. Mas vamos para um exemplo que vai ficar muito mais palpável o que ele quer dizer com esse conceito. Então vamos pegar um exemplo aqui. Temos aqui aquela tabela de estudantes, né? E aí quando a gente olha o NSS, a gente considera ele como uma superchave. Por que uma superchave? Porque se eu pegar qualquer atributos aqui, se eu pegar qualquer tupla e acessar um NSS, nunca vai dar igual. Sempre vão ser diferentes. Por quê? NSS entra naquele conceito do atributo identificador, né, que a gente viu lá no modelo conceitual. Né? Ou seja, é uma forma de eu identificar de maneira única uma instância, né, um registro, uma tupla. Tá?
Isso aqui é como se fosse a matrícula do estudante. Você nunca vai ter estudantes, né, com a mesma matrícula, senão ia dar uma maior confusão, né? Um ia conseguir ver a nota do outro, né? E não dá certo. São coisas diferentes, né? Só que além do conceito de superchave, a gente tem um conceito de chave, que é o quê? A chave é de fato algo que eu não posso remover da superchave, porque se eu remover ela basicamente vai perder o sentido, né? Então aqui no caso do NSS, ele só tem um NSS, né? Como ele é uma superchave, só tem ele, eu acabo não conseguindo tirar ele, né? Da lógica, senão basicamente sem um NSS eu posso ter repetições, né? Aqui para os outros atributos. Agora, quando eu pego um conjunto, como por exemplo, NSS, nome e telefone, pelo fato de eu ter um NSS, que é uma chave, esse conjunto aqui sempre vai ser uma superchave, porque eu nunca, mesmo que apareça uma mesma criatura com um nome e até mesmo ali um telefone igual registrado, o NSS vai ser diferente. Então, no conjunto aqui, a tupla de valores não vai ser igual, porque um dos valores é diferente, tá? Só que ela não é uma chave. Por quê? Porque se eu tirar o telefone ou o nome, tá? Ela vai continuar sendo uma superchave, tá? Se eu tirar o telefone, eu ainda vou ter o NSS, então continua sendo uma superchave. Se eu tirar o nome, ela também vai ter o NSS, então vai continuar uma superchave, tá? Então por isso que isso aqui como um todo não é uma chave, tá? Porque a única coisa que eu posso tirar aqui para ela deixar de ser superchave é um NSS, tá? Só que aí em contrapartida eu posso tirar o nome, posso tirar o telefone, então por isso que ela não entra no conceito de chave, apenas de superchave, tá bom? E aí uma coisa que é muito importante a gente entender é que a chave ela deve ser determinada pelo significado dos atributos na relação esquema e deve ser invariante ao tempo. O que é que isso quer dizer? Percebam, a chave ela é realmente o atributo ali principal. É ele que vai ser responsável por identificar de maneira única cada tupla de uma relação, ou seja, cada registro de uma tabela, tá? E ela vai ser determinada pelo significado dos atributos, né? Ou seja, a matrícula de um estudante, não tem como termos estudantes com a mesma matrícula. O CPF de uma pessoa, você nunca vai ter 2, 3, 4 pessoas com o mesmo CPF, tá? CNPJ, você também não vai ter duas empresas distintas com o mesmo CNPJ, tá? Então tudo isso, pelo próprio conceito do atributo, do significado do atributo, ele pode ser considerado uma chave, tá? E ele deve ser invariante ao tempo. O que diabo é invariante ao tempo? Beleza, hoje, digamos que eu entrei na faculdade, minha matrícula é 1122. Pode passar 20, 30 anos, nunca vai ter outro estudante nessa mesma faculdade com esse mesmo número de matrícula. Ou seja, ele é invariante ao tempo, tá? O que garante que não vai ocorrer duplicação ao longo do tempo. Ou seja, não tem que levar em conta só o que a gente tem hoje, o acumulado da história. Mas a gente também tem que pensar de uma forma única de representação olhando para o futuro, tá? Então esse é o que ele quer dizer com invariante ao tempo, certo? E um segundo ponto é que, em geral, uma relação esquema pode ter mais que uma chave, tá? Ou seja, não é obrigado a ter apenas uma chave. Aqui no caso de estudante, a gente só tinha um NSS, tá? Só que os outros aqui, eles não podem ser considerados chave. Por quê? O nome, ele não é invariante ao tempo, né? Pode muito fácil ter um outro Davi, um outro Carlos, uma outra Bárbara, né? Telefone também não é invariante ao tempo. Endereço também. Telefone comercial também. Anos também não. MPA também não. Claro que, Yuri, mas endereço vai ser muito difícil. A pessoa ter a mesma rua, ter o número. Mas não é impossível, tá? Então tem que pensar por isso, tá? Então, aqui a gente só tem um NSS como chave. Mas, vamos supor que a gente tem outra possível chave chamada código, que está atrelada a uma operação ali interna da faculdade, digamos que atrelada aos pagamentos e ela é única para cada estudante. Vamos chutar que existe isso. Então, imaginando que tem esse código junto com o NSS, eles dois são possíveis chaves que eu posso estar utilizando, tá? Então, nesse caso, cada chave dessa, que pode ser considerada como uma chave principal, ela é chamada de chave candidata, tá bom? E aí é comum a gente designar uma das chaves candidatas como a chave primária da relação, tá? Então não é obrigatório todas as chaves candidatas serem a chave primária, ou seja, a chave principal da relação. Nesse caso, o NSS e o código
a gente pode considerar o NSS como a chave primária, a principal chave que vai ser ali responsável por identificar de maneira única e invariante do tempo os estudantes ali da faculdade, tá? A indicação no modelo de qual chave candidata é a chave primária é realizada sublinhando-se os atributos que formam a chave candidata escolhida. Então, basicamente, é bem parecido com o que a gente usava ali no modelo conceitual, né, nos conceitos ali inicialmente que a gente viu, que é o atributo chave. A gente normalmente ele sublinha ele. Então, da mesma forma aqui no modelo relacional, a chave principal, que é a chave primária, ela é sublinhada. As outras chaves que ficaram ali, né, as chaves candidatas, elas não têm nenhuma identificação ali explícita, tá? Porque o que interessa pra gente é a chave primária. É o que de fato vai identificar cada tupla, tá bom? Quando uma relação esquema tem muitas chaves candidatas, a escolha da chave primária é arbitrária. No entanto, é sempre melhor escolher a chave primária com o menor número de atributos. Ou seja, não é interessante se eu tiver, por exemplo, 2, 3 chaves candidatas ou até mais que isso, eu usar todas elas como chave primária. Eu diria que você usa a quantidade mínima de atributos para garantir a identificação, tá? Então, eu diria que esse é o pensamento, tá? E aí, a gente viu isso tudo. Eu sei que foi muitos conceitos, muita coisa teórica, né? Talvez até explodindo um pouco a cabeça de vocês, mas é importante a gente ter em mente isso, né? O conceito de superchave é fundamental para a gente entender ali que cada tupla ela tem que ser única na relação, tá? Isso para o modelo relacional é primordial, tá? Aí talvez você deve estar perguntando, Yuri, mas aqueles casos de tabelas em que eu tenho repetições, né? Pode ter repetição para vários atributos, mas você sempre vai ter algum atributo ali que vai garantir uma unicidade. Por exemplo, né? Você tem a chave primária, né? Que já garante essa diferenciação. E fora a chave primária, você ainda tem o quê? Datas de atualização, né, datas de criação. Essas coisas também garantem a questão de não duplicidade quando a gente olha para as tuplas como um todo. Mas só a chave primária já garante isso também, né? Então, do conceito de superchave, a gente desceu para o conceito de chave, que aí é onde a gente chega em chaves candidatas e chave primária, tá? Então, tudo isso foi para a gente fazer essas definições e ter clareza desses conceitos, tá? E aí agora, na próxima aula, a gente vai falar de esquemas e restrições de integridade, que é onde a gente vai falar justamente sobre aquela questão da integridade dos dados, como a gente vai fazer com que essas relações existentes se conectem, né? Porque a gente viu anteriormente que existem relacionamentos entre as entidades. Então, Yuri, eu já entendi como é aquele negócio de pegar a entidade e atributo e trazer aqui para o modelo relacional, né? Que é tupla, relações, né? Colunas. Já entendi esse depara, né? Que a gente fez aqui. Mas os relacionamentos, é aquele lance de cardinalidade e tudo mais, como é que isso fica, né? Tudo que a gente viu ali anteriormente. Pronto, é isso que a gente vai falar nessa aula, tá bom? Mas isso vai ficar, né, para essa próxima aula, porque a gente já falou bastante conceito, tá? Então é isso, forte abraço e até a próxima.